Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos Jesus então aqui suspirar profundamente e negar a realização de um sinal vindo do céu, porque o pedido dos fariseus não era um pedido benevolente, mas se baseava nas más disposições de acolher a novidade de Deus. Nós vemos repetidas vezes nos evangelhos as atitudes de resistência, de modo muito particular, São João aponta isso, esta oposição que fazem a Jesus. A palavra veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Mas nos outros evangelhos também vemos muitas vezes acontecer isso. Não acolher a palavra de Deus, não acolher o ensinamento de Jesus. Se você olhar, a gente está aqui no capítulo 8 de São Marcos, mas se você for olhando para trás, Jesus fez muitos milagres. Acabou de fazer também para muitos a multiplicação dos pães. E os fariseus ainda estão pedindo, mostra um sinal do céu. Como se Jesus nada tivesse feito até agora. E estas más disposições, em estado grave, podem colocar tudo a perder. Tudo que Deus faz, nós podemos, se temos essas más disposições, essas indisposições à graça, nós podemos pôr tudo a perder, tudo que Deus faz. E isso a gente pode ver manifesto na vida de alguém, ou na nossa vida, na minha vida, das coisas pequeninas até as maiores. A gente pode ver, por exemplo, no nosso dia a dia, às vezes a nossa má disposição em acolher, por exemplo, o clima. Se está quente, está ruim. Se está frio, pior. Se está ventando. E em tudo, nessas coisas simples, nossa, hoje está quente, hein? Hoje está isso e aquilo. Mas também em coisas um pouco maiores. A gente poderia ver, por exemplo, num coração indisposto, que estivesse lá nas bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, um coração indisposto, vendo aquele milagre maravilhoso, cerca de 600 litros de água transformados em 600 litros de vinho, ia dizer assim, então transforma de novo o vinho na água. Tal a dificuldade de aceitar. Na ressurreição de Lázaro, por exemplo, a gente vê isso ao extremo. Porque Jesus chega, 4 dias que já estava morto, Lázaro, já cheirando mal. O Senhor ressuscita Lázaro na frente de todo mundo. E ao invés de se curvarem e dizer assim, realmente esse aí é o Messias, é o Filho de Deus, ou pelo menos esse homem tem alguma coisa da parte de Deus. Mas não, diante de tal sinal, o que é que eles fazem? Não querem matar só Jesus, agora querem matar também Lázaro. Você está vendo a que nível pode chegar a indisposição do nosso coração para ouvir a Deus, para escutar a Deus, para estar aberto a Deus? É o que a gente viu aqui também na primeira leitura. As más disposições de Caim. Interessante que na palavra o Senhor adverte, diz Caim,
olha o que você está fazendo, o que é que você está fazendo. E Caim não dá a mínima, vai lá e mata o seu irmão. Essa má disposição, seja nos fariseus, seja em Caim, que é manifesta aí pela inveja, né? Que brota também do orgulho, porque o orgulho não tolera superioridades e nem rivais, né? Então, quer eliminar. Então, por causa do orgulho, essa má disposição em não querer escutar a Deus. Mas tem, graças a Deus, uma saída, né, meus irmãos? Graças a Deus, porque se a gente fosse ficar só na má disposição, estava ruim. Aqui na primeira leitura, o Senhor, quando adverte Caim, ele diz isso. Ele diz, deixa eu pegar aqui. É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Nós podemos, meus irmãos e irmãs, dominar, pela graça de Deus e com a nossa colaboração, essas más disposições do nosso coração. Seja também das coisas mais simples, há também as coisas mais graves. Em relação a Deus, nós podemos vencê-las reconhecendo, pedindo a Deus a humildade e reconhecendo que nós somos criaturas e que Ele é o Criador. Que não somos nós que somos os donos da verdade e que sabemos de todas as coisas. Ele é o Criador. Então, por exemplo, em relação ao clima, não somos nós, gente, que escolhemos as estações do ano. Então, aceitar que as coisas são assim, né? Aquilo que a gente não pode melhorar, aquilo que a gente não pode mudar e que está aí, o que a gente vai ficar lutando contra? Então, a humildade em relação a Deus de ver esse dado que nós somos o Criador, ou melhor, somos criatura e Ele é o Criador. Quando a gente quer inverter, o negócio não dá certo. Mas também em relação ao próximo, às vezes nesta rivalidade, às vezes nessa não aceitação aí do outro, nós podemos sim fazer esse raciocínio de que nós somos do mesmo time. A gente faz esporte, né, pratica um esporte grupal, não adianta eu querer rivalizar com o meu companheiro. É do mesmo time. E se ele se sai bem, o time sai bem também. Agora, a gente pode trazer para a linguagem de São Paulo, que diz assim: nós somos membros do mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça. Nós somos da mesma família de Deus. Então, para que perseguir? Para que a má disposição para com o outro? Naquele episódio em que José é vendido aos ismaelitas, nós vemos aqui uma atitude de domínio das más disposições. Quando ele estava ali preso na cisterna, os irmãos queriam matá-lo, né? E tanto Rúben quanto Judá vão em defesa dele, e Judá diz o seguinte, escrevi aqui porque ele diz, é interessante ver. Judá diz: que proveito teríamos em matar nosso irmão e cobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo a estes ismaelitas. Não levantemos a mão contra ele, pois ele é nosso irmão, é nossa carne. Então, ao olharmos isso, que fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, ao se levantar dentro de nós as más disposições contra o outro, vamos pensar: Cristo derramou sangue também por ele. Cristo também o salvou. E aí a gente nos colocamos no nosso lugar. E se precisamos corrigir, a gente faz aquele processo do Evangelho, de corrigir o irmão. Se não cabe a nós, rezemos pelo irmão. Mas, como diz o Senhor a Caim, se queres, tu podes dominá-lo. Então peçamos ao Senhor Jesus, que se fez pecado
e o inocente que deu a vida por nós, nos fortaleça para que tenhamos um coração aberto a Deus, a sua vontade, e não sejamos como os fariseus fechados à sua novidade, à sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.